vamos começar agora a estudar o Word 2010. Como vocês sabem, o Word 2010 é considerado um editor de textos. Vamos observar aí na tela do computador este editor de textos chamado Word 2010. Através desse programa, que faz parte do pacote Office da Microsoft, chamado de Microsoft Office, que também tem o Excel, que é uma planilha, temos o PowerPoint, que é um editor de apresentações. Então, através do Word 2010, nós podemos fazer a edição de textos e também colocar imagens, gráficos, tabelas e outros recursos. O que nós vamos estudar a partir de agora é cada um dos principais recursos que compõem o Word 2010. E nós vamos começar o nosso estudo identificando o que chamamos de guias. Acompanhe aí na tela do teu computador, eu estou ampliando para que tu possa enxergar melhor. Existem várias guias no Word 2010. Nós temos, por exemplo, aqui a guia Arquivo, temos a guia Página Inicial, a guia Inserir, a guia Layout da página, a guia Referências, guia Correspondências, a guia Revisão e a guia Exibição. Nós vamos estudar individualmente cada uma dessas guias, começando aqui pela guia Arquivo. Bem, quando nós falamos sobre a guia Arquivo do Word 2010, ali existem alguns comandos que são mais importantes, são mais relevantes, que estão na guia Arquivo, como o comando salvar e salvar como, que já aparece em primeiro lugar ali. Vamos estudar o significado desses dois comandos então. O comando salvar e também o comando salvar como, disponíveis aqui na guia Arquivo. O importante saber sobre o comando salvar e o comando salvar como é que eles vão salvar o teu arquivo com determinadas extensões, determinados tipos de arquivos. E muitas provas perguntam qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos aqui no Word. Então eu vou anotar aí para vocês qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos no Word 2010, certo? Acompanhe aqui, eu vou inclusive fazer a marcação. Vamos aqui aumentar o tamanho da fonte, vamos botar 45. Vamos colocar aqui 45 como tamanho da fonte. Aí. E agora eu vou mostrar aqui para vocês qual é o tipo de arquivo padrão. Então, quando salva os teus arquivos no Word 2010, por padrão esses arquivos vão ser salvos com a extensão docx, D-O-C-X. Esse é o padrão para salvar os arquivos no Word 2010. Então, se uma prova perguntar qual é o tipo de arquivo padrão para salvar os arquivos no Word 2010, a resposta é docx. Mas tem provas que pedem salvar como modelo de documento. E se tu for salvar um arquivo do Word 2010 como modelo de documento, ele vai salvar com a extensão .x, D-O-T-X. Acompanha então aí, agora a indicação. Ponto .x. Essa é a resposta quando ele pede para salvar o arquivo como modelo de documento. Então, se a prova sugerir salvar o arquivo do Word 2010 como modelo de documento, então ele vai salvar na extensão .x. Professor, para que serve um modelo? Quando tu salva um arquivo como modelo de documento, esse arquivo poderá ser usado posteriormente para gerar novos documentos com base nesse modelo. Então, a função de salvar um arquivo como modelo de documento é justamente poder salvar o documento do Word como modelo que vai servir para a produção de novos documentos no futuro. E aí, quando for criar um novo documento, tu poderá escolher um novo documento baseado nesse modelo que tu criou. Por exemplo, eu vou fazer um modelo de documento para procuração. Então, tu vai poder salvar como .x e depois, quando for iniciar um novo documento, tu pode iniciar um novo documento com base nesse modelo de procuração que tu produziu, ok? Mas as provas ainda perguntam mais. As provas querem saber também qual é o padrão aí para salvar os arquivos do Word 2010, mas das versões anteriores. Como assim, professor? Quer dizer que tu pode usar a versão 2010 para salvar os arquivos com a extensão .doc, que foi o padrão até a versão 2003 do Word. Então, até hoje, o Word te permite salvar os seus arquivos com a extensão .doc, D-O-C, que era o padrão até a versão 2003. Mas se a prova sugerir que através do Word 2010 tu pode salvar arquivos com o padrão que foi até a versão 2003 do Word, pode, e aí ele vai salvar com a extensão .doc, .doc. Isso também é muito importante em relação às provas, ok? Outra dica em relação a tipos de arquivos, vamos montando aqui.
A prova pode sugerir também salvar o arquivo com a extensão ODT. E esse padrão é do programa chamado Writer, que pode ser o LibreOffice Writer. Opa, deixa eu só digitar ali direitinho. Writer. Que pode ser o LibreOffice Writer, o OpenOffice Writer, pode ser o BROffice Writer. Então, quando nós salvamos o arquivo com a extensão .odt, ele vai salvar isso num padrão chamado formato de documento aberto, ou ainda Open Document Texto, quer dizer, texto de documento aberto, ou documento de texto aberto. Isso significa ODT, que é o padrão, como eu disse, do programa BROffice Writer ou do programa chamado LibreOffice Writer. Então, quando tu salva na extensão ODT, tu está salvando no padrão do Writer, que é um outro programa de edição de texto. Mas o Word 2010, sim, é capaz de salvar os seus arquivos na extensão ODT lá do Writer. Outra coisa, nós também podemos usar o Word 2010 para salvar os arquivos com a extensão PDF, quer dizer, tu pode exportar o teu documento para salvar ele com a extensão PDF. Tu pode gerar uma cópia do conteúdo desse documento na extensão PDF. Isso pode ser feito também. Vamos só verificar então qual seria a extensão. Então, se tu pedir para salvar como PDF, não poderia ser outra, né? É PDF. Então, tu poderá sim salvar os teus arquivos do Word na extensão PDF. Poderá exportar diretamente para PDF, se assim tu desejar. Essa é uma extensão bem famosa que cai nas provas de concurso, certo? Tudo isso, observa, eu posso fazer simplesmente clicando lá na guia arquivo, na opção salvar ou salvar como. Então, vamos lá. Observa comigo, eu cliquei na guia arquivo, ali eu tenho a opção salvar ou salvar como. Como ainda não salvei o meu documento, eu vou clicar ali na opção salvar. Ele vai exibir a caixa de diálogo chamada salvar como tu pode observar. Ali eu vou dar um nome para esse arquivo, vou chamar de arquivo curso nosso, agora, curso nosso V1. E aí tu vai perceber que ele salvou curso nosso V1 e ele vai assumir, se eu não alterar o padrão, ele vai salvar com a extensão .docx, como está dito aqui, ó, .docx. Tu pode clicar aqui onde diz tipo e escolher outras extensões, como por exemplo, salvar com o padrão da versão 97 até 2003, que ele vai salvar com a extensão .doc. Poderá escolher outras extensões, como salvar como modelo do Word, aí ele vai salvar na extensão .docx, DOTX. Pode salvar também com a extensão PDF, como eu descrevia para vocês, ele vai permitir salvar com a extensão PDF. E também pode salvar com o padrão ODT, que é lá do LibreOffice Writer, que ele vai chamar isso de texto do Open Document, .odt, que é o padrão do Writer, que ele também permite salvar. Eu, claro, vou salvar o meu arquivo na extensão padrão do próprio Word, né? Porque o Word tem uma extensão padrão, que é documento do Word.docx. Vou salvar com esta extensão aqui, clico em salvar, ele acabou de salvar o meu arquivo como curso nosso v1.docx, como aparece descrito ali na tela do teu computador. É isso. Então, usando o nosso Word, nós vamos poder salvar esses arquivos com diversas extensões. Além disso, pode salvar com outras extensões também, como a extensão .txt, que é texto sem formatação, com a extensão RTF, que é texto com formatação, é formato de texto rico, que permite manter as formatações e a compatibilidade com outros programas. Então ele permite salvar aí com o universo de outras extensões. Mas essas, é claro, são as extensões mais importantes, as mais relevantes quando a gente fala do Word.